aí pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje é mais um episódio da série que aborda personagens do universo nerd. E no vídeo de hoje você vai ver como derrotar os Yatzas, a raça dos predadores. Agora fodeu, filha da p... Fica comigo até o final desse vídeo, já deixa seu like e se você é novo por aqui, obviamente não se esquece, dá aquela tocadela na sineta. Assim você sempre é avisado quando sai vídeo novo aqui no canal. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. A raça dos Yatzas, conhecida coloquialmente na Terra como predadores ou caçadores, são uma espécie extremamente caracterizada pela caça de outras espécies perigosas por esporte ou honra, e nessa caça os humanos estão incluídos. E no vídeo de hoje você vai entender como essa raça funciona e o mais importante, como derrotá-los. Os Yatzas são uma raça humanoide, senciente e que respira uma atmosfera semelhante à da Terra, mas possui um nível de avanço tecnológico muito superior a qualquer coisa disponível para os humanos. Os predadores perseguem e matam suas presas usando uma combinação de tecnologia altamente avançada, como camuflagem ativa e armas de energia, combinado com armas tradicionais relativamente primitivas, como lâminas, lanças e redes. Os predadores frequentemente mutilam ritualisticamente suas presas e geralmente reivindicam um troféu por suas mortes. Capazes de viagens interestelares em naves estelares, os predadores caçaram na Terra por séculos e também tiveram contato anterior com os engenheiros, uma raça que foi supostamente a criadora de todas as coisas que existem no universo. Predadores são humanoides, bípedes fisicamente distinguíveis dos humanos por sua maior altura, os longos apêndices semelhantes a cabelos em suas cabeças que são apelidados de dreadlocks, sua pele reptiliana e seu rosto que apresentam mandíbulas semelhantes a artrópodes e nenhum nariz visível. O propósito biológico dessas mandíbulas distintas não é claro. Alguns propuseram que elas podem ser usadas em rituais de reprodução ou mesmo até acasalamento. Os Yatzas os usam para transmitir emoções. Por exemplo, mandíbulas alargadas aparentemente significam raiva ou surpresa. Já mandíbulas clicando juntas podem significar interesse ou mesmo curiosidades. Yatza já foi dito que sorria com elas. O predador também é conhecido por empregar suas mandíbulas como armas, usando para infligir feridas de mordidas graves em seus oponentes. Assim como os dreadlocks carnudos ao redor de sua cabeça, alguns predadores também possuem esparças em suas bochechas e acima dos olhos. Embora geralmente o uniforme e aparência física de cada Yatza inclua uma série de variações sutis semelhantes à diversidade da genética humana, da mesma forma, embora as alturas dos predadores variem. Eles geralmente têm mais de 2,10 metros de altura, embora alguns sejam conhecidos por atingir 2,5 metros ou até mais. Apesar disso, os indivíduos mais baixos foram registrados como Manzi, ou Short, apropriadamente chamado, que tinha a altura de um humano típico. Esses indivíduos são incomuns e sua altura menor é um objeto de ridículo na sociedade Yatza. A pele, semelhante a um réptil de espécie, pode variar de cor clara a escura e ser mosqueada ou transparente, e pode aparecer seca ou úmida ou até mesmo pegajosa. Os Yatzas são altamente resistentes a danos físicos, capazes de se recuperar de vários ferimentos à bala com um mínimo ou mesmo nenhuma atenção médica e sobreviver a doses de radiação que seriam fatais para qualquer humano que tentasse chegar perto. Eles também são altamente resistentes à maioria das bactérias e vírus. Eles são incrivelmente fortes, facilmente capazes de superar um homem adulto condicionado em um combate desarmado e capazes de acertar golpes que podem quebrar o concreto sólido. Eles são capazes de arrancar a cabeça e a coluna de um ser humano com um mínimo de esforço, enquanto algumas espécimes maiores foram vistas rasgando um corpo humano ao meio, usando apenas as mãos nuas. Essa força evidente se estende à parte inferior do corpo e também já que predadores saltam até 3 vezes a sua própria altura e são capazes de cair de até 10 vezes a sua altura e aterrissar com segurança em pé. Eles são escaladores habilidosos e de fato parecem preferir se mover-se em altura por entre as árvores ou mesmo pelos telhados, em busca de uma presa, geralmente pulando de um ponto de observação para o próximo. Embora capaz de sobreviver à exposição nas temperaturas da Antártica por um longo período de tempo, parece que os predadores têm uma preferência por climas equatoriais e quentes. Seu sangue é da cor verde fosforescente e luminoso e tem a capacidade de neutralizar parcialmente a acidez do sangue do xenomorfo, que é também conhecido como alien.
também é conhecido por conferir propriedades vitais significativas aos humanos, capazes de estender a vida útil de uma pessoa muito além do que seria normalmente. Possivelmente, acredita-se que o Yaitza possa ter um sangue frio, daí sua afinidade documentada por condições quentes e úmidas e a rede térmica embutida dentro de seus trajes. A visão dos predadores opera principalmente na porção infravermelha do espectro eletromagnético. Eles podem detectar facilmente diferenças de calor em seus arredores, mas são incapazes de distinguir facilmente entre objetos da mesma temperatura relativa, e isso na verdade é discutível. No entanto, já que o City Hunter, que é o caçador da cidade, ainda consegue distinguir facilmente objetos de um dos outros, mesmo quando sua máscara é removida, o capacete ou o biocapacete de um predador aumenta muito a sua capacidade de ver uma variedade de espectros, variando do infravermelho baixo ao ultravioleta alto, e também filtra o calor do ambiente da área, permitindo-lhes distinguir a presa com maior clareza de detalhes. Embora aparentemente sejam capazes de respirar na atmosfera da Terra, eles são conhecidos por usar algum tipo de aparelho de respiração, no caso de perder o seu biocapacete. Os Yaitza também têm um código de honra. Durante a caça que espera todos os membros da espécie ganhem a batalha, sob pena de não serem vistos como o verdadeiro Yaitza e, portanto, sujeitos a serem destruídos. Portanto, a maioria dos Yaitza são moldados em torno deste código, sendo ele implacável, mas honrado, com exceção dos Bad Bloods, que seriam os sangues ruins. A agressão e a arrogância parecem ser inatas em caçadores, especialmente jovens do sexo masculino. Os Yaitza têm uma longa e envolvente história com humanos na Terra, que remonta aos tempos antigos. Evidências sugerem que os Yaitza influenciaram o desenvolvimento das primeiras civilizações humanas, incluindo os antigos egípcios, o Império Khmer, os Aztecas e uma cultura amplamente documentada, que habitava o que é hoje o moderno Boyatsa, na Antártica. Após sua chegada nos tempos antigos, os predadores eram adorados como deuses pelos povos primitivos da Terra, e eles, por sua vez, ensinaram os primeiros humanos como construir as grandes pirâmides, explicando por que tantas civilizações antigas compartilham culturas e arquiteturas distintas, porém semelhantes. Essas pirâmides e templos foram então usados como locais de caça pelos Yaitza, normalmente para a caça de iniciação, envolvendo os xenomorfos, que são os aliens, que seriam criados através do uso de hospedeiros humanos que seriam dados como sacrifício que as civilizações forneceriam em honra aos Yaitzas. Essas caças de rito de passagem eram realizadas em intervalos de 100 anos na Terra. Espera-se que cada jovem sangue, que seria o ser jovem da raça dos Yaitza, participasse e retornasse com a cabeça de um xenomorfo morto em combate, corpo a corpo. Se os jovens caçadores tivessem sucesso nesses testes, eles usariam um ácido de seus inimigos para gravar uma marca de clã ou de outro símbolo em seus elmos biológicos e testas. Por outro lado, se eles falhassem e os campos de caça fossem invadidos por xenomorfos, espera-se que o Yaitza ativasse seus dispositivos de autodestruição, morrendo e deixando sempre a honra em primeiro lugar, eliminando todos os vestígios de infestação dos xenomorfos. Afinal, ali o objetivo não é espalhar a infecção dos xenomorfos, mas sim conquistar a honra nessa batalha. A cultura do Yaitza gira em torno da caçada. Eles não caçam para eliminar ameaças ou por comida, pelo menos não é o motivo principal, mas sim por honra, o deporto e emoção da caça. Predadores machos também caçam para obter acesso a fêmeas, que de outra forma as ignorariam, o que significa que o macho não pode continuar com sua linhagem. Para o Yaitza, nenhuma caça significa nenhuma vontade de viver. Yaitza se marca com o sangue de sua matança. O símbolo varia de cada clã, mas até agora o símbolo mais conhecido é o Thunderbolt. Este é o símbolo do deus guerreiro sem nome, adorado por alguns, possivelmente todos os Yaitzas. O combate entre Yaitzas geralmente não é permitido, pois o foco de sua espécie é matar e caçar as outras formas de vida. Certos clãs de predadores são conhecidos por adotar abordagens não ortodoxas, como aceitar humanos em seus clãs. Rivalidades entre clãs e motins internos também são conhecidos por acontecer. A cultura predador nem sempre foi testemunha de como sendo totalmente uniforme. Ela varia muito.
Raramente, alguns predadores são conhecidos por tentar matar homens, mulheres e crianças desarmados, muitas vezes de maneiras desonrosas, como emboscadas ou atirando em suas presas pelas costas. Observe, no entanto, que esses mesmos podem ser de clãs renegados. Os mais prováveis são os assassinos ou os sangues ruins. Tudo isso é possível ver no sistema de castas dessa sociedade. Mas agora vamos lá. A gente já entendeu bastante sobre quem são esses predadores e conseguimos ver desde a sua biologia até a sua cultura. E justamente isso se fez necessário para que pudéssemos organizar melhor as ideias e traçar um plano que não tenha falhas. Afinal, estamos lidando com uma raça que é literalmente um caçador galáctico perfeito. Mas vamos lá, quando pensamos na derrota desses seres, temos que levar em conta um fator que ele é humano. Um alien também tem no caso, porém o deles é bem mais. A cultura dessa espécie se baseia na guerra como ritual de passagem. Ou seja, você se torna um homem adulto, parte da sociedade, o membro da sociedade guerreira quando passa por um teste específico, que capacita você, que prova a você que você já está pronto. E isso acontece no caso quando eles lutam com os metamorfos, que são os aliens, o que é considerado um adversário digno, um bom adversário, digno de demonstrar o seu valor. E agora que sabemos disso, vemos a nossa vantagem e também, respectivamente, a desvantagem. Um guerreiro está determinado a vencer sempre, independente de tudo. Ele quer ganhar e conquistar a glória, e para isso ele fará literalmente qualquer coisa, e não importa que dificuldade ele deva passar ou tenha que tentar fazer. Ou seja, aqui o grande fator entra: determinação. A determinação em qualquer batalha pode mudar o jogo, quando a luta está bem equiparada, obviamente. Vendo isso, a gente acaba pensando, nossa, realmente estamos muito ferrados. Como vamos conseguir derrotar esse ser maligno, patrola? Olha só, como eu disse, eles são criados em uma sociedade que vive de luta e guerra. E para isso, desde cedo são doutrinados e instigados a ter honra. E eu até achei meio parecido com os vikings, nessa questão de lutar até o fim para ir para Valhalla, por exemplo, no caso deles. Mas vamos lá, a honra é tudo o que importa para um ser Yatzar. Afinal, ele veio até nós para alcançar a glória com meio dos rituais que são oferecidos por nós. Então, a melhor estratégia para derrotá-lo é usar a psicologia para isso. E olha só, precisaríamos aos poucos, durante a batalha, cansá-lo, ou mesmo mostrar que não cansamos, já que a raça deles é superior fisicamente. Então o embate seria muito forte. Uma estratégia interessante seria de algum modo conseguir feri-lo para que ele sangrasse. Ao ingerirmos o sangue desses seres, conseguiríamos habilidades extraordinárias, que talvez pudessem nos equiparar a esses seres monstruosos. Se conseguíssemos cansá-lo, aumentando nossa força, poderíamos fazer ele questionar o resultado da batalha e poderíamos aí atingir a sua grande fraqueza. Afinal, eles não querem ser mortos e é muito mais honra se matar, ter a coragem de ceifar a sua própria vida, e seria justamente o que ele faria. Se ele chegasse ao ponto de ver que vai perder, mesmo que essa visão seja minimamente manipulada, ele mesmo iria se matar, pois deixar alguém ceifar a sua vida não é digno, e ele mesmo se mataria e acabaria com a sua vida. Mas e aí? Como vocês tentariam derrotar o predador? Mas me digam vocês, nerds, o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários que eu gosto muito de ver eles. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.